Olá, eu sou a Vamp e trago a vocês mais uma narrativa. Neste momento, estamos abrindo uma nova playlist no canal. Vamos abordar um assunto muitíssimo interessante. Falaremos sobre mitologia, a começar pela grega. Darei a vocês neste vídeo um resumo breve dos principais deuses do Olimpo e aos poucos irei fazendo os vídeos individuais, dando um pouquinho mais de ênfase para cada história. Bom, falaremos então do que é a mitologia grega. A mitologia grega é um conjunto de lendas e mitos desenvolvido por volta do ano 700 a.C. Entre seus personagens, encontramos deuses, titãs, ninfas e centauros. No seu berço, como o próprio nome indica, a Grécia Antiga, a religião das pessoas era politeísta, ou seja, cultivavam vários deuses. As principais fontes de conhecimento a respeito do assunto são escritas ou foram escritas no século 8 a.C., por Hesídio, por meio da obra Teogônia, e por Homero nas obras Ilíada e Odisseia. Os deuses da mitologia grega assumem forma humana e eram capazes de ter sentimentos como amor, ódio, inveja, ciúmes, medo e ira. As paixões entre os deuses e humanos era muito comum, inclusive com geração de filhos. Mas ao contrário dos humanos, os deuses eram imortais. Deuses do Olimpo. Eles eram considerados as principais divindades gregas. Os deuses do Olimpo, também chamados de deuses olímpicos, viviam no cume do Monte Olimpo, que é o local mais alto de toda a Grécia, com quase 3.000 metros de altura. Moram todos juntos em um palácio, onde outros deuses eram responsáveis por servi-los. Os principais deuses abordados neste vídeo, ao qual serão bem resumidos, são eles: Zeus, Poseidon, Hera, Apolo, Afrodite, Ares, Atenas, Deméter, Hefesto, Artemis, Dionísio e Hermes. Falaremos um pouco sobre Zeus. Zeus, na mitologia grega, o deus do trovão, é considerado o mais importante de todos os deuses e superior aos demais. Deus soberano dos céus, ele é o filho mais novo de Reia e Cronos, a mãe de todos os deuses e o rei dos titãs, também titã do tempo. Ele nasceu na ilha de Creta e foi criado em uma caverna lá no Monte Ida. Zeus teve 5 irmãos: Deméter, Hades, Hera, Hestia e Poseidon. Além disso, teve muitas esposas e inúmeros filhos. Sua união mais conhecida é com a própria irmã Hera. Governa o Monte Olimpo e é tido como o pai de todos os deuses e homens. A história dele é bastante curiosa. Cronos, seu pai, tinha medo que seus filhos crescessem fortes e tomassem o seu lugar. Por isso, comia-os. Cansada desta situação, Reia decidiu esconder um deles para que este crescesse e finalmente derrotasse o pai. Zeus cresceu e assim o fez. Entretanto, antes de derrotar Cronos, deu a ele um líquido mágico para que seus 5 irmãos voltassem à vida. Ao derrotar o pai, ele e os irmãos passaram a comandar o céu, a terra e os demais deuses. Poseidon. Irmão de Zeus, Poseidon também era filho de Reia e Cronos. É o deus supremo dos mares, terremotos e tempestades. É conhecido por seu comportamento instável
violento e humor imprevisível. Teve diversos filhos, aos quais se destacaram Teseu e Belerofonte. Apesar de ser um dos deuses do Olimpo, em algumas versões ele vivia nas profundezas do oceano. Muitos navegantes faziam sacrifícios a ele para que tivessem viagens tranquilas e seguras e que sempre o acompanhassem. Uma de suas marcas é o tridente, que sempre ele empunha. Hera é ao mesmo tempo irmã e esposa de Zeus. Ela é a rainha do Olimpo e de todos os deuses, e além disso, deusa das mulheres, maternidade e do casamento. Ela é conhecida por ter um temperamento extremamente difícil. Outros traços de sua personalidade forte são o ciúme, agressividade e orgulho. Apesar disso, sempre foi muito fiel a Zeus, ao contrário dele. Nunca teve um caso extraconjugal. Juntos, eles tiveram 6 filhos: Ares, Hefesto, Enio, Hebe, Eris e Lítia. Ficou conhecida por perseguir as amantes de seu marido, a exemplo da deusa Calisto, e por ter inveja da beleza de Afrodite, a deusa do amor. Apolo. Um dos mais cultuados do Olimpo, Apolo é o deus do sol, da ordem e da justiça, das artes e da profecia. Filho de Zeus e de Leto, ele nasceu na ilha de Delos e é irmão gêmeo da deusa Ártemis. Seu nome significa o mais belo dos deuses. Quando era pequeno, foi alimentado com o néctar dos deuses, o que fez dele um homem forte e destemido. Sua vaidade era muito notória e teve inúmeros relacionamentos, porém, o de maior destaque foi a ninfa Dáfne. Afrodite, deusa do amor, da sexualidade e da beleza. Existem 2 versões diferentes a respeito do nascimento de Afrodite. Uma delas, ela é filha de Zeus e Dione, deusa das ninfas. Na outra, Zeus cortou os testículos de Urano, pai de Afrodite, e os jogou no mar. Em volta deles surgiu uma espuma que, misturada ao mar, originou a deusa. Por conta da sua inegável beleza, era muito vaidosa, charmosa, sedutora e vingativa. Teve muitas rivalidades, como Hera, Perséfone e Atena. Foi obrigada a casar com Hefesto, mas sentindo-se infeliz, traiu seu marido com Ares, com quem teve 7 filhos: Antero, Deimos, Eros, Fobo, Harmonia, Hímeros e Potos. Teve ainda relacionamentos com Adonis, Apolo, Anquises, Hermes, Dionísio e outros inúmeros imortais. Ares. Ares é o filho de Deus e Hera e recebe o título do deus da guerra. Os traços mais marcantes de sua personalidade são o comportamento selvagem e o temperamento agressivo. Foi banido do Olimpo durante algum tempo, por ter tido um caso com Afrodite, que era esposa de Hefesto. Deste relacionamento nasceram diversos filhos, entre eles Eros, Harmonia, Potos, Hímeros, Fobos e Diemos. Era um deus muito impopular, tanto entre os mortais quanto entre os demais deuses. Era odiado até mesmo por seus pais,
e nenhuma cidade grega o quis como patrono. Seu comportamento em campo de batalha era brutal e insaciável, sempre com desejo e conflitos de sangue. Atenas. Deus da sabedoria e das artes, frequentemente deusa, né? Ela também era chamada de Palas Atena. A principal cidade grega, Atenas, recebeu esse nome em homenagem a ela. Ela é tida como filha preferida de Zeus, que teve juntamente com Metis. A história de seu nascimento é muito curiosa. Segundo a mitologia, quando Metis ficou grávida, em uma brincadeira, ela se transformou em mosca e Zeus acabou engolindo-a. Isso porque ela tinha medo de quando a filha nascesse, ela fosse poderosa o suficiente para tomar-lhe o trono. Depois de algum tempo, sentindo fortes dores de cabeça, ele pediu para que Éfesto lhe desse uma machadada na fronte. Da cabeça do deus saiu Atena, já adulta e com armadura, elmo e escudo. Dona de um forte senso de justiça, Atena permaneceu virgem. Em algumas versões, ela tem um filho com Éfesto, e este recebeu o nome de Erictônio de Atena. Deméter. Deméter é a deusa da agricultura, da vegetação, da colheita e das estações do ano. Uma das irmãs de Zeus teve uma filha com ele, e ele recebeu o nome de Perséfone. Esta, por sua vez, sob consentimento de Zeus, foi raptada e violentada pelo deus do submundo, Hades. Muito triste com a situação, Deméter parou as estações do ano, impediu que as plantas produzissem e saiu do Olimpo. Isso fez com que a vida na Terra fosse praticamente dizimada. Para reverter a situação, Zeus fez um acordo com Hades para resgatar a sua filha. Porém, antes que ela partisse, fez com que ela comesse uma romã, que era um fruto proibido. Por conta disso, ela ficou ligada a ele 1/3 do ano. Assim, durante a primavera, verão e outono, ela fica com a mãe e no inverno parte para o submundo, provocando muita tristeza em Deméter. Além dela, teve um filho com Poseidon, que recebeu o nome de Arion. Fruto de outros relacionamentos, ela teve Pluto e Despina. Éfesto. Considerado um dos deuses mais feios, Éfesto, deus do fogo e dos metais, é o filho de Zeus e Hera. Assim que nasceu, por conta de sua aparência indesejada e de uma deficiência que o deixou manco, sua mãe o lançou para fora do Olimpo. Foi acolhido por Tétris, com quem aprendeu a trabalhar com metais e fazer joias. Trabalhava em um local próximo a vulcões. Com a ajuda dos ciclopes, que eram os gigantes de um olho só, sua mãe descobre que é ele quem faz as joias que ela tanto gosta e decide levá-lo de volta para o Olimpo. A princípio, apresentou certa resistência, mas com promessa de se casar com Afrodite, ele decidiu ficar. Algum tempo depois, eles acabaram se separando por conta dos inúmeros relacionamentos extraconjugais de sua esposa. Ártemis, deusa da vida selvagem, a lua, da caça, os animais e da virgindade. Ártemis
é filha de Zeus e Leto, a irmã gêmea de Apolo. Permaneceu virgem e, portanto, nunca teve filhos. Apesar de seu temperamento vingativo, era conhecida por ser protetora e amorosa. Dionísio, filho de Zeus e da princesa Semele, Dionísio também era chamado de Dionísio, e é o deus do vinho, teatro e libido. É o único dos deuses gerados por uma mortal. Enciumada, a esposa de Zeus, Hera, a atraiu para uma armadilha. Neste engobe, Semele termina morta e despedaçada. Para salvar o filho, Zeus o retirou do ventre de sua mãe e o costurou em sua coxa, gerando-o até o seu nascimento. Amando de Zeus, foi criado por um protetor com quem aprendeu as artes de cultivar videiras e fazer vinhos. Casou-se com a filha do rei Minos, Ariadne, que na verdade era apaixonada por Teseu. Hermes. O deus Hermes é filho de Zeus com a ninfa Maia. Por conta de sua velocidade, ficou conhecido por ser mensageiro dos deuses. Seu nome também está ligado a uma série de coisas, a exemplo do comércio, magia, viagens, sorte, riquezas, estradas e ladrões. Além disso, é tido como criador do fogo. Uma de suas funções foi guiar os mortos até o submundo de Hades. Todos os deuses da mitologia grega. A mitologia grega é muito rica e, por este motivo, é praticamente impossível listar aqui todos os seus personagens. Entretanto, além dos deuses do Olimpo,